De homens para garotos. A construção da imaturidade moderna. Gary Cross. Essa é uma análise literária e não se trata de um audiobook da obra. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Não dispensa a leitura do livro no seu todo e nem reproduz as opiniões e pontos de vista do autor. É também uma tradução minha a partir do original em inglês, por isso pode conter pequenas ou eventuais incorreções, mas que de forma alguma compromete o entendimento da obra em geral. Gary Cross é norte-americano, professor de História Moderna na Universidade da Pensilvânia e autor de vários livros. Neste, ele discorre e analisa a questão da masculinidade e na sua relação com a modernidade. O objeto de estudo é o ser masculino em suas transformações, ou naquilo que ele é afetado pela cultura e pelo seu meio social. Inicialmente, o autor reconhece que há uma crise de masculinidade. Simplesmente os garotos e meninos não sabem mais como se tornarem homens. E na direção inversa, os homens não sabem também como deixar de ser meninos. Está posto então um quadro legítimo de imaturidade. Uns que perderam o trem da maturidade e outros que saltaram dele para embarcar no carro da infantilidade. E levam uma vida mental adolescente, um estado emocional prevalente sob a ausência de planos concretos para o futuro e uma incapacidade de se tornar independente e de viver a própria vida, com os próprios custos. Em termos financeiros, psicológicos ou qualquer outro. E a assertiva, então, do autor é bem eloquente. Ele diz que essa geração, que ele chama de homens meninos, agarraram-se à sua juventude ou adolescência. E não viram em seu meio, em seu núcleo familiar ou círculo social, quem lhes servisse de modelo a imitar. E acabaram transformando uma fase da vida num estilo de vida. E construíram suas referências então em personagens de mangás japoneses, pessoas da ficção ou em hobbies e lazeres que nunca têm fim. Se tornaram, então, seu refúgio e escape emocional. E Gary faz uma provocação. Ele pergunta retoricamente para onde foram todos os homens. E mais do que uma resposta direta, ele oferece uma reflexão e diz que por onde ele olha, vê homens adultos obcecados por videogames, igual seus filhos adolescentes, maridos desorientados em seus relacionamentos e completamente perdidos em turbilhões de dramas, traumas e emocionalismos que não sabem como resolver. Adultos vestindo-se como adolescentes. E em toda parte, homens de 30 e 40 anos que sequer saíram da casa dos pais, continuam morando com os seus pais e dependentes financeira e emocionalmente deles. Então, Gary faz outra pergunta. O que é maturidade? E por que as pessoas não estão alcançando-a? E ele pondera que a chamada cultura do homem solteiro é em parte responsável por isso. Não exatamente a condição de solteiro, mas a mentalidade e maneira de lidar com essa condição. Na prática, significa que houve tempos, a era moderna, para dizer a verdade, uma profusão de jovens adiando entrar na vida de casados, ou separando-se e se vendo outra vez na vida de solteiro. Mas, porém, tendo ao redor uma cultura e propaganda que glamorizava a situação de ser jovem solteiro, ou pelo menos solteiro, mesmo que já não fosse assim tão jovem. O que isso parece insinuar, diz então o autor, é que homens perfeitamente normais que em gerações anteriores deveriam ser adultos, agem agora e pensam como adolescentes. O nome disso é imaturidade. Mas de acordo a Gary Cross, a questão tem uma raiz mais profunda ainda. Para ele tem a ver com a adoção de uma cultura comercial que se alimenta da atrofia mental da sociedade. É uma espécie de moda artificialmente construída doutrinando jovens a não se desenvolverem psico e emocionalmente. Uma norma ou tendência social que glamoriza os imbecis, os retardados, os indecisos e os sem coragem de crescer e assumir responsabilidades sobre si mesmo, de se autossustentar, de criar e desenvolver planos para sua própria vida, de viver às próprias custas e de ser, principalmente,
adultos. Se errar, aprender com os erros e então corrigir a rota. Quando negam a si mesmos isso, estão aderindo a um sistema maquiavelicamente criado para vulnerabilizar os seres humanos e controlá-los. Jogar seus PlayStation sem parar, ter hospedagem gratuita, refeições prontas e não se preocupar com as contas, despesas e nem mesmo de arrumar sua cama. É o que Gary Cross afirma ser a vida que os homens meninos procuram ter, vivendo na casa e às custas dos pais, pelo máximo de tempo que for possível. Seu sonho é poder ficar assim a vida inteira. É o covil subterrâneo do Batman pós-moderno, onde o homem morcego se refugia na sua Batcaverna e se distrai com seus brinquedos tecnológicos, recusando-se a sair e enfrentar a vida dura na Gotham City. O Batman da modernidade não quer mais correr riscos. Ele não cresce, não se expõe. Ele ainda tem o potencial de Batman, mas está perdido em termos de propósito e sentido existencial. E em lugar do ciclo natural de crescer, amadurecer e assumir responsabilidades, ele faz o inverso. Parou de se responsabilizar até por si mesmo, abandonou os objetivos, desistiu de ter algo melhor na vida e se conformou em deixar o tempo passar, esperando que as coisas se resolvam sozinho ou que seus pais e avós cuidem das coisas sérias de adulto. Na analogia, é como se Bruce Wayne se deixasse aos cuidados de Alfred, seu mordomo e tutor, e na sala de comando da Batcaverna tivesse removido os painéis e computadores que monitoravam as cidades de Gotham e substituído por uma mesa de sinuca no centro, várias cabines de jogos eletrônicos com uma saída para uma quadra de basquete aos fundos e uma ampla piscina com água aquecida e um massoterapeuta à disposição. E o autor cita estudos que, embora sejam dos anos 2000, acredito que não estejam assim tão fora da margem em que indica que até metade dos homens entre 25 e 35 anos em muitos países ainda moram com os pais. E ele contrasta isso com as décadas anteriores, onde aos 22 e 23 anos de idade, os homens já tinham saído da residência de seus pais e constituído sua própria família. A desculpa para muitos da atual geração é que eles não veem mais vantagem no matrimônio, já que as leis e comportamento feminino não favorecem o homem, mas pelo contrário, agem contra o homem e literalmente podem destruir financeira e emocionalmente a vida dele. Daí concluem que, já que não vão casar, podem continuar morando com os pais indefinidamente. Mas a questão não é o casamento, é a mentalidade, diz o autor. O fato do homem não querer se casar não deve ser justificativa para coabitar com os pais, tendo ele a idade já de adulto. Deixar a casa dos pais deve ser um processo natural e necessário para o homem amadurecer e aprender a lidar com todas as circunstâncias da vida. Viver por sua própria conta e risco é um estágio de treinamento para a existência e causa no homem um profundo empoderamento e impacto em sua mente e na sua consciência. O homem só se sentirá homem completamente quando puder se manter sozinho. Ser capaz de lidar com os boletos, com as tarefas domésticas e com a responsabilidade de achar e manter um trabalho, de administrar suas finanças, planejar, desenvolver uma carreira e crescer ao ponto dele poder oferecer abrigo e apoio aos seus pais se precisar, e não ele próprio ficar recebendo ajuda e abrigo dos pais. Quando o homem se recusa a casar-se, não precisa isso significar ele se recusar a amadurecer, nem a se tornar independente e saber cuidar da própria vida. Gary também cita um estudo em que 21% dos solteiros, contra 49% dos casados, têm uma vida profissional e financeira estável. Ou seja, os solteiros, por incrível que pareça, aparecem nessa pesquisa como tendo pior condição financeira de vida do que os casados. Eu não sei, para dizer a verdade, até onde esses estudos condizem com o contexto do século XXI, nem com a realidade econômica em diferentes países, mas acho que serve como um parâmetro ou ponto de reflexão no sentido de que, de fato, vemos muitas pessoas solteiras aplicando boa parte dos seus rendimentos em lazeres, noitadas, bebidas, divertimentos diversos que oneram o seu salário e os impedem de direcionar seus recursos à construção de uma vida mais estável no futuro.
Ao passo que o homem casado, pela razão de ter filhos e esposa, costuma preocupar-se mais com o futuro de seus dependentes e em deixar para eles, quando crescerem, algum tipo de legado, o que faz com que tenham um direcionamento melhor do seu salário. Mas seja como for, as características de um homem menino são hipersexualidade, displicência das tarefas, sejam quais forem, algum grau de impaciência ou arroubos emocionais desnecessários, ou até fora de ocasião, irresponsabilidade com o dinheiro, não se sente culpado por nada, acha que tudo que faz dá certo, e talvez outras coisas mais. E aqui o autor oferece uma reflexão bastante assertiva, na minha opinião pelo menos, quando diz que, sobretudo, os homens continuam meninos em sua mentalidade, porque quando eram meninos na idade, escolheram e decidiram não crescer. Em algum ponto do caminho temeram a vida de adultos, porque a acharam difícil, chata ou sem compensações o suficiente. Daí fizeram um pacto consigo mesmos, em seu subconsciente, de nunca se tornarem daquele jeito, chatos, presos a uma rotina entediante e um trabalho pouco motivador, ou até mesmo rejeitaram a possibilidade de passarem suas vidas adultas trabalhando para pagar impostos ao governo. Quando estabeleceram essas bases mentais, seu inconsciente passou a agir para sabotar toda e qualquer tentativa que fizessem posteriormente para adquirir responsabilidades e maturidade, ou até mesmo um emprego estável, como toda pessoa adulta necessita fazer. Junto com isso, ou quando decide isso, em qualquer nível mais ou menos consciente ou inconsciente, se desdobra ante esse indivíduo uma série de situações e oportunidades que vão favorecer aquela sua decisão de não amadurecer, ou de não se tornar um adulto como aqueles que ele viu ou conviveu e não apreciou. E uma dessas situações será o de ocorrer e chegar até esse homem inúmeras ofertas de entretenimento e experiências de estímulo e teor hedonista. E disposto a fugir da vida chata e monótona da vida de adulto, como ele enxerga, tudo isso parecerá o oposto. A chance de viver e celebrar a vida alegre, divertida e entusiasmante que ele busca, cheia de novidades que nunca o deixarão cair na mesmice. E a equação é simples. Para perpetuar esse estado de espírito, ele terá de estender os mesmos hábitos e comportamentos para o restante de seus anos de vida. Mas à medida que aquilo se prolonga, outras áreas de sua existência vão sendo também sabotadas. No jardim, onde todas as plantas competem pela sobrevivência, somente aquelas que receberem a devida atenção do sol e da chuva e serem regadas e nutridas é que permanecerão vivas. E sem que perceba, as partes da estrutura psicológica do menino deixam de florescer para torná-lo homem. Quando estiver na vida, a idade de ser homem, só poderá contar com um arsenal de modos infantis e pensamentos juvenis para recorrer, porque será tudo o que haverá dentro de seu porão mental. Essa é a armadilha da existência, que a modernidade nos apresenta a todos, diz o autor, a possibilidade de viver na terra de Peter Pan e se divertir muito, mas sob pena de não poder mais sair de lá quando a diversão não o satisfizer mais. E na vida real isso pode ser entendido de diversas formas, e todas fazem algum paralelo à vida dos seres humanos na era atual. Quando está em sua plataforma de divertimentos, curtindo os embalos de sábado à noite, tudo pode parecer fascinante, e as luzes do mundo mais brilhantes e empolgantes do que nunca, mas porém aquilo fica comum, e o que era exótico vira uma atração regular e sempre disponível, e se torna chato ou um vício opressor do qual a pessoa tenta sair e não consegue mais. Quando pensam na terra do nunca do famoso Peter Pan, as pessoas não refletem bem o que isso quer dizer. Significa que é a terra onde os meninos que lá estiverem nunca mais vão crescer, mesmo depois que enjoarem de serem crianças. É por isso que as culturas ancestrais tinham ritos de masculinidade, em que ao atingir certa idade os garotos precisavam passar por eles para quebrar seu vínculo com a infância e se permitir crescer e amadurecer, tornando-se adultos plenos. O objetivo dos ritos de passagem é assegurar que o menino compreenda que está deixando a mente e o corpo de menino para trás,
para incorporar sua alma num corpo e mente mais sólido e capaz que um homem é e deve se construir. Quem ilustra isso com maestria e em forma lúdica, ou até poética, mas muito profunda, é o ator Robert Bly, no seu livro João de Ferro, um livro sobre homens que narra a saga do herói através da vida de um menino. Um menino fraco, super protegido, que precisa deixar sua casa e conforto para descobrir seus potenciais mais elevados e vencer uma competição mortal ao fim da jornada para enfim descobrir prazeres muito mais nobres do que os velhos lazeres que ele tinha antes. E já que o assunto é esse, eu indico também as obras Desde de Ser Criança, da psicóloga Erin Kramer, e Maturidade Mental, também do especialista na área H.A. Overstreet. A busca por fantasias emotivas ou para fugir das responsabilidades da vida adulta, vai afirmar Gary Cross, sempre existiu, mas recentemente, em termos civilizacionais, o anseio por fluxos de prazer contínuo se agravou muito. Há uma tendência generalizada entre os homens de considerar qualquer coisa que não seja prazerosa imediatamente, que não dê a ele um pico de adrenalina, é algo que não vale a pena investir tempo ou esforço. Disso vem a alternativa de fazer dos jogos virtuais e games esse oásis de emoções ininterruptas, acrescendo a isso o sexo, as bebidas e muitas vezes também as drogas. E então, Cross traça um perfil psicológico arriscado para ser generalizado, não sei, mas que em muitos aspectos retrata em boa medida o que se mostra da personalidade e modos de ser dos homens meninos de nossa geração. Seres de personalidade impulsiva, uma ânsia de agradar quem não se importa com eles, mas ao mesmo tempo uma repulsa e aversão a quem lhes quer bem, como os pais, por exemplo. Comportamento rebelde ou dado a pequenas travessuras como passar a noite fora ou chegar tarde sem avisar com antecedência, só para deixar todos preocupados mesmo. Frequentemente deixar coisas perigosas e em locais arriscados favorecendo um acidente. Flutuações de humor e uma acentuada excitação sexual, principalmente o consumo de pornografia e uma tendência a se envolver com milhares de perfil, seja nas redes sociais ou na vida real, de amigos, contatos e até de mulheres muito problemáticas. Assim, o autor conclui que a adolescência permanente é um novo modelo social em vigor entre os homens. E, nesse estágio, já não dá para saber onde ou como isso de fato começou. Só se sabe que está assim. Alguns teorizam que os filmes, seriados e telenovelas é quem criaram essas tristes versões masculinas de homens meninos. Mas tem outros que alegam que a TV ou Hollywood só estão vendendo a fórmula da eterna adolescência aos adultos que não querem amadurecer, justamente porque identificaram um nicho de pessoas que se recusam a crescer, que já queriam uma poção mágica da infantilidade. Então, ela, a mídia, Hollywood, seja o que for, não criou o monstro, apenas o alimentou para ganhar dinheiro com isso. Eu, falando apenas por mim e mais ninguém, não saberia dizer quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, nisso tudo. Mas sei que não interessa o culpado se o mal já é por si mesmo preocupante o bastante. E acho também muito enfadonho ficar tentando descobrir algo que no fim das contas não vai ajudar no processo de solução do problema. Mas outro paradigma importante também de se referenciar na fuga dos adultos para não abraçar a maturidade é o da recusa da geração atual de seguir ou admirar a geração anterior. Seja ela boomers, X, Y, Z ou millennials, cada geração de jovens transfere para a de seus pais a culpa por seus próprios medos e fracassos e, com desculpas prontas, constrói um álibi para não crescer, para não assumir responsabilidades e continuar fazendo as merdas que quer fazer. A desculpa conveniente é que, se mudarem, eles serão como seus pais e causarão traumas aos seus próprios filhos, assim como os adultos lhes causaram. Ou seja, a geração X se ressente da geração Baby Boomers e não quiseram ser como eles. Os Y, ou Millennials, implicam com os X. Os Z têm problemas com os Millennials. E os atuais geração Alpha chamam os Zoomers, ou geração Z, de atrasados. E não querem ser de jeito nenhum como eles.
E assim a eterna guerra ou conflito de gerações se perpetua, sempre apoiada na falsa premissa de que a geração que já seja adulta atualmente não compreende a geração que ainda é jovem. E o que esses jovens devem fazer é rechaçar qualquer semelhança que possam ter com aquela. Daí, muda-se o estilo de roupas, músicas, linguagem, e se transformam em monstrinhos insuportáveis que cometem inúmeros absurdos, mas em nome sempre de buscar ser melhor, ou ao menos menos pior do que seus pais. Só que acontece sempre o inverso. Cada vez que se distanciam dos referenciais das gerações passadas, deixam de aprender com aquilo que acertaram. Evitando ser como os adultos, os jovens se tornam piores, porque vão se construindo segundo os moldes uns dos outros, ou da mídia, ou streams, ou influências digitais, para ser bastante atual, já que na época que Gary Cross escreveu esse livro, nem o YouTube e nem o Facebook tinham a influência e o poder que alcançaria após os anos 2010. Mas no escopo geral, cada geração de jovens e adolescentes se considera melhor que a de seus pais e avós, e perdem a chance de alcançar e desenvolver a maturidade, porque usam como espelho outros jovens e adolescentes, ao invés de analisar e se aconselhar-se nos adultos e naquilo que há de virtuoso nos adultos, no legado civilizacional que deixaram. Mas ser moderno implica em ser imprudente, né? Na visão deles. E com isso em mente, os jovens se rebelam contra os valores das gerações passadas e acabam não colhendo o aprendizado que necessitam. E nessa onda acabam afogados na imaturidade perpetuamente. E quando finalmente chegam à fase adulta, continuam a pensar e a agir como eternos adolescentes, e seus erros serão, então, na maior parte dos casos, mais frequentes e piores do que foram os erros dos seus pais, que eles tanto criticam. E, consequentemente, seus filhos não verão neles também exemplos a ser seguido, e a roda da rejeição precípua continuará a girar. E a conclusão, então, é que cada geração de jovens tenta redefinir o que é ser adulto, mas acaba sempre falhando nisso e criando uma nova geração pior que a anterior, e assim sucessivamente. E outra abordagem pertinente do autor é que não dá para criar um futuro olhando apenas para frente, o que quer dizer que, para fazer um futuro melhor, é necessário olhar bem para o passado e trazer o que nele houve de bom e correto, e daí então corrigir as partes que não tenham sido assim tão úteis ou boas. Quando nosso capricho e vaidade nos impede de apreciar isso, nós passamos a desprezar totalmente os nossos pais ou a cultura em que eles viveram, e apenas achar defeito em tudo naquela época. É muito provável então que nossas escolhas e decisões terão consequências bem ruins, porque repetiremos erros que poderiam ser evitados se fôssemos humildes para reconhecer que em muitas coisas os que vieram antes de nós sabiam muito melhor. E essa mesma reverência deve ser estendida para os livros, a cultura, para os conselhos dos mais velhos. De diversas formas, o passado está a nos ensinar e mostrar as pedras de tropeço que há no caminho. Absorver essas lições demanda a humildade de reconhecer que ainda somos pequenos e que temos muito que aprender com os que já foram jovens e envelheceram. Mas um problema que Gary Cross também aponta é que nossa cultura nos doutrinou a pensar que o novo é sempre e necessariamente melhor, e que aquilo que passou deve sempre ser substituído pela versão mais atual e moderna possível. E vamos com isso aprendendo a só amar aquilo que é novidade. E quando deixa de ser, deve ser desprezado e esquecido porque já não presta. E aplicamos essa mentalidade então para tudo. Celulares, roupas, divertimentos e até pessoas e relacionamentos. Tudo parece ter um prazo de expiração e no momento que aquilo chega em nossa vida, o relógio do tempo já está contando. Logo, a validade atinge o limite e precisamos nos abastecer de uma nova carga de emoções recém-fabricadas pela Apple, pela Rede Globo, fazendo eu esse adendo, ou pelo dinâmico mercado volátil das relações amorosas. O mundo é líquido, a modernidade é líquida, para citar frases do gênio literário Zygmunt Bauman em 2 livros que recomendo, Tempos Líquidos e Modernidade Líquida, lançados em 1999 e o outro em 2007. E é assim, na visão do professor Gary, que a rebeldia
e revolta se torna um estilo de vida, e a oposição aos adultos se transforma em uma cultura que todos os adolescentes e jovens devem aderir, para então serem aceitos no quadro geral da sociedade, no que diz respeito a provarem que são normais, porque ser normal é ser revolucionário, antipático aos pais, ao sistema, às tradições, etc. O que falta, no entanto, entendermos é que maturidade moral se conecta à lei e à justiça, assim como a outros valores sociais imprescindíveis para convivência em comunidade. Caridade, perdão, generosidade e até princípios como coragem e retidão. Todos são elementos depreendidos de corações e mentes amadurecidos. E um velho e sujo truque do diabo quando sugere em nossos ouvidos que só se progride olhando para a frente e buscando somente o que é novo. Nenhum telhado existiria de pé se houvesse desprezado as paredes, né? Nem as paredes sobreviveriam se tivesse achado que não precisava das colunas, nem as colunas sem a base e alicerce. Assim, nossa casa existencial é uma edificação de muitas partes, e todas precisam estar intactas e no lugar devido para sustentar tudo que se queira construir e ampliar dali para frente. Gostosuras ou travessuras é o dilema do homem menino, escreve o autor. E normalmente escolhem os dois. Abraçar a maturidade é um dilema que aterroriza quase todos os meninos em algum momento de suas vidas. E quando chegam à idade de ter de escolher entre ir para a terra do nunca ou ficar e crescer, envelhecer e morrer, como todas as pessoas, eles sofrem então com a terrível decisão, mas esse sofrimento e angústia e toda a incerteza do que ser e do que fazer faz parte do próprio processo de amadurecimento, porque quebrar-se é uma etapa do reconstruir-se. Ninguém se faz novo sem se desfazer da sua versão antiga, e isso envolve se desconstruir, deixar as falsas certezas que vêm junto com a puberdade. A arrogância de pensar que sabe mais, ou que pode mais, ou que é mais esperto que os adultos, é uma parte fundamental. Confiar e crer no que os pais, os adultos mais sábios da sociedade, os senhores livros clássicos, alguns professores, o que eles dizem quando o assunto é amadurecer. A maturidade é uma virtude ou fruto de virtudes como inteligência, respeito, honra, honestidade. Evitar o crescimento mental é impedir que essas qualidades brotem também de você. E no caso do homem menino, é fácil identificar se você é ou não. Se você já passou cronologicamente dos 15 anos de idade e continua a se vestir, a falar ou a gostar das mesmas coisas de quando tinha essa idade, então eu lamento dizer, mas de acordo com o autor, você ainda possui traços de uma adolescência tardia que ainda não passou. Mas, contudo, desempenhar o papel de adulto não restringe-se a pagar boletos e ter responsabilidades financeiras, até porque não é um papel a ser interpretado, mas uma experiência de ser e de viver autenticamente. Ser maduro é ter a mentalidade saudável na fase adulta da vida. É aprender a equilibrar as coisas sérias e as coisas divertidas. Não é excluir totalmente o entretenimento, mas é conciliar a diversão com responsabilidade e saber que alguns minutos de frente para a TV, em jogos de videogame ou até no futebol com churrasco com os amigos, não deve se transformar na rotina de todos os finais de semana, ou de quase toda a sua semana. O que ocorre é que muitos adultos usam essas coisas, o futebol, o churrasco com cerveja, a rodada de pagode ou os videogames, como uma fuga psicológica, uma fonte de autoalienação para se dopar de fantasias e êxtase, enquanto espera a vida passar sem eles resolverem aquilo que está pendente em suas vidas. No resumo, eles estão frustrados por coisas que gostariam de mudar em seus casamentos, em relação aos filhos ou esposa, ou na sua vida profissional, etc. Mas faltando-lhes coragem e determinação para trilhar o caminho da resolução daquele problema, escondem-se nos aparentes prazeres e no lazer, como que para evitar de ter de tomar as decisões sérias que precisa. E esse estado de coisa se prolonga por tempo demais e se torna sua rotina, preenchendo cada vez mais espaço em suas vidas diárias. E a comparação que o autor faz é que uma vida buscando refúgio mental em entretenimentos é como viver num carro sempre rodando em alta velocidade, o bastante para não conseguir sequer apreciar a paisagem que passa diante da janela. E a finalidade da viagem não é chegar
a um destino específico, mas sim nunca parar de viajar, de percorrer a estrada. Isso tem a ver com o volume de emoções que a pessoa tenta introduzir em sua vida, a fim de que sua mente não tenha tempo de processar aquilo que está pendente em algumas áreas da sua vida. Assim como um rio, quando corre livre, busca sempre o caminho desobstruído para seguir. Assim, os fatos da vida interior e mental também buscam um curso por onde fruir e levar a consciência ao seu destino de crescimento e maturidade. Mas, porém, para não enfrentar a dor e espinhos do processo, muitos fogem e vivem viajando nesse veículo veloz, sem nunca parar para amadurecer, descer do veículo e se estabilizar na fase adulta da vida. E a emoção da viagem se torna então o fetiche da pessoa, e ela passa a viver em função da carga emotiva que aquilo proporciona. E quando, se um dia parar para refletir, notará que ele está numa queda livre há anos, afundando e afundando sem nunca ter chegado ao fundo do poço totalmente, mas também sem jamais ter se erguido de verdade e parado de cair. O escritor e jornalista John Savage disserta coisas interessantes acerca disso, no seu livro de 2009, A Criação da Juventude, que no original tem ainda mais sentido se interpretado como a criação da adolescência, mas que, de todo modo, tem a ver com esse prolongamento da fase juvenil até ultrapassar a fase adulta e substituí-la. No capítulo 4, Uma Súbita Visão do Paraíso, na página 66, ele descreve que a juventude, analisando um período da história nos Estados Unidos, estava entrelaçada com a fantasia, a ilusão e os divaneios comercializados, o que significa tudo aquilo que a TV, a mídia, a indústria cultural criaram para entupi-los de lazer e de anestesiamento da realidade. Esse poder de entorpecimento que as coisas desse mundo pode provocar nas pessoas que querem fugir da vida real é o mesmo em quaisquer épocas. Muda-se o tipo de tecnologia, mas o carro que leva ao mundo dos sonhos infantis da eterna adolescência continua no mesmo trajeto. A diferença é que agora ele está maior e cabe mais gente e viaja com maior velocidade ainda. Mas o destino continua sendo o lazer, a emoção da corrida e o esquecimento de que existe uma paisagem lá fora esperando quem tenha coragem de descer do carro e apreciá-la e interagir com a realidade. Ainda que isso envolva muitas vezes olhar essa paisagem a sofrer os efeitos das várias estações do ano. As árvores ficarem nuas no outono, os lagos congelarem no inverno, tudo ficar quente e seco no verão. Mas também significa ver a vida desabrochar na primavera. E você, amigo leitor, ainda está no carro veloz evitando contemplar a realidade? Ou já desembarcou do mundo da fantasia juvenil e começou a viver de verdade? E assim então está escrito. Holofernes ordenou que servisse a Judite iguarias e vinho. E ela recusou, dizendo, não as comerei, para que não me sejam ocasião de queda. Eu me servirei apenas do que o Senhor me proveu. Livro de Judite 12, 1-2. E assim encerra a análise da obra De Homens para Garotos, a construção da imaturidade moderna, de Gary Cross.